Pessoal, vamos começar o nosso conteúdo online de hoje, certo? Então, assim, a gente vem falando de uns tópicos, né? Começamos pela parte elétrica, falamos sobre os tópicos de parte elétrica, entramos no módulo de placa-mãe, né? Demos uma introdução, né, do que é placa-mãe, essas coisas, falamos um pouco sobre placa-mãe, sobre as partes da placa-mãe, né? Então, assim, vocês vão acompanhar aí da página 47 em diante, né, no módulo, eu botei 47 a 54, mas aí a gente vai contemplar mais alguns tópicos hoje. Então, assim, vocês quiserem, quem está chegando agora, né, tem muitas pessoas já, figurinhas aí carimbadas no nosso conteúdo online, então, assim, a galera já está bem encorpada, né, desde o início a gente tendo conteúdos online. Não fiz numa sexta-feira por causa do problema da minha garganta, né? Então eu expliquei para vocês do meu problema de saúde. E não tivemos na sexta passada justamente porque o Sebrae estava confirmando. Tá me ouvindo, Tavares? Chegou agora. Se tiver como responder aí, fico grato porque a gente já testa o áudio. Então, assim, tem algumas pessoas que já sabem, né? Então a gente não fez na última sexta-feira justamente porque o Sebrae estava organizando essa parte para deixar todo mundo para fazer essa videoconferência nos horários que serão habituais, né? No nosso curso de forma presencial, tranquilo? Então a gente vai começar a se habituar a fazer o curso nos horários agora do que seria o curso presencial, tranquilo? Conteúdo a gente continua com placa-mãe, certo? A gente vai manter no módulo placa-mãe. Vamos fazer uma revisão aqui, né, do último conteúdo, né, para vocês terem noção de quem está chegando agora, de quem não pegou ainda, quem está pegando o andar da carruagem, não se perder, tranquilo? Então, assim, o que a gente viu no último conteúdo online? Vou ser o mais breve possível para não tomar o tempo de vocês assim, porque tem muita gente que já viu isso e quem não viu ainda, eu acho que ainda tem disponível os conteúdos para vocês darem uma revisada lá, então é importante vocês revisarem. Mas enfim, chipset, né, a gente falou sobre as peças aí, algumas componentes da placa-mãe, né, falamos sobre chipset, BIOS, barramento, falamos sobre conectores de alimentação, capacitores, chips auxiliares, né, então assim, o chipset nada mais é que um chip que fica na placa-mãe, que ele vai controlar os periféricos e também vai controlar, né, as ações ali que vai para o processador, memória RAM e entre outros componentes, certo? E o chipset é dividido em duas pontes, né? A ponte norte e a ponte sul. A ponte norte é a ponte mais importante, ela vai estar com a tarefa mais, que eu posso dizer assim, a mais tarefa mais pesada, né? Porque ela vai controlar o controle de fluxo de dados do processador, né? Então, as instruções que chegam para o processador vai ter que passar pelo chipset da memória RAM, certo? Então são as partes mais importantes que tem ali no computador, né? Porque o processador vai processar todas as informações, né? Cálculos matemáticos, lógicos, e a memória RAM vai armazenar aquele dado quente ali, certo? A parte sul vai fazer só o controle de periféricos, então é uma tarefa menos pesada. Se a ponte norte do chipset controlasse somente o processador, ainda assim seria bem mais pesado para ele do que seria mais pesada a parte norte do que a parte sul, mesmo assim. Tranquilo? Falando da BIOS, né, que é o Basic Input and Output System. Falamos da importância da BIOS, falamos até sobre a limpeza do CMOS, né, nesse conteúdo online. Então, assim, sem a BIOS, a gente não pode controlar o que seria setado inicialmente para o sistema operacional. Porque na BIOS a gente tem como controlar coisas básicas do computador, como controle de data e hora. Pode ser algo básico, né? Assim, a pessoa, caramba, professor, um negócio de data e hora, coisa mais simples de fazer. É simples, mas veja bem, pessoal, o que a data e a hora pode afetar no computador? Se você tiver com a data ou a hora desatualizada, você simplesmente vai perder o acesso à internet. Então, uma simples data e hora pode afetar tudo no seu computador. Então, esse controle de data e hora é feito na BIOS. Quem será inicializado o sistema se dará início, né? Vou iniciar o meu sistema operacional pelo HD1, pelo HD2, pelo HD3, vou colocar mais potência ou menos potência no meu processador, enfim, tudo isso é controlado por aí. Falei sobre os tipos de barramento, de controle, de endereço, então quem quiser mais detalhes sobre isso, vai no outro conteúdo online lá, no conteúdo online anterior, certo? Dá uma revisada que é muito importante vocês entenderem isso.
Falei dos conectores de alimentação, né, da fonte ATX, que tem os conectores, os tipos de conectores também, os conectores SATA da parte de alimentação, os novos HDs já suportam isso. Tem o legado também, que tem alguns leitores de DVD, alguns HDs mais antigos que suportam a versão antiga de conectores, então assim, que é o IDE. Então é importante que vocês vejam isso lá para fixar esses conceitos, certo? Capacitores eu falei, né, que era uma peça da placa-mãe que armazenava energia, certo? Se a energia excedente fosse ali se acumulando, né, ele ia armazenar aquela energia e uma hora ele ia partir, né? Que todo capacitor tem um limite. Então, para ele não danificar componentes mais caros da placa-mãe, mais importantes, esse capacitor funciona como uma espécie de proteção aí para a placa-mãe. Tranquilo? Chips auxiliares é uma espécie de chip, como um chipset, mas sendo que para aquelas placas auxiliares, por exemplo, uma placa de vídeo, ela vai ter um chip auxiliar para gerenciar aquele tráfego ali que vai chegar na GPU e no consumo ali da parte gráfica, tranquilo? Deixa eu ver se eu consigo passar normalmente aqui. Bom, minha apresentação está dando umas bugadas, então eu vou jogar para cá. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Quem quiser, uma pessoa pode falar só aí. Vocês estão vendo qual parte do slide agora? Deu certo. Conteúdo de hoje. CRA? Alguém na escuta? Oi, conteúdo de hoje. Conteúdo de Estão me hoje. ouvindo? Sim. Oi. Acho que é o dele que tá dando problema. E aí, pessoal? Oi. Aqui tá normal, professor. Tá escutando? Certo, ok. Vocês estão vendo conteúdo de hoje, alguma coisa do tipo? Estamos Sim. sim. A gente falou, acho que você não escutou. Conteúdo Certo, de hoje. boa. Vi aqui a mensagem de vocês. Deixa eu jogar para outra tela aqui. Fica melhor para eu gerenciar isso aqui. Tá, pessoal, vamos lá. Conteúdo de hoje, certo? A gente vai detalhar um pouco mais sobre a placa-mãe, né? Vamos fazer uma visão geral sobre a memória RAM, aprender um pouco sobre a latência de memória RAM. Isso é muito importante, pessoal, vocês saberem sobre a latência da memória RAM, certo? Ah, professor, mas por quê? Assim, muitas das vezes, né, a gente acha que o computador tem uma memória rápida e tudo, mas a gente poderia otimizar mais e aumentar mais a velocidade se soubesse de alguns conceitos específicos, como a da latência, já ajudaria, certo? Entender o funcionamento das memórias dual channel, certo? Então, quem tiver com material e puder dar uma olhada, certo? Então, vou sempre estar mostrando o material para vocês. Esse material aqui, ó, quem não estiver vendo aí, quem não tiver o material ainda, sempre eu falo, certo? Passem lá no Sebrae, ou quem não puder passar, ou que tiver com receio devido à pandemia, pode solicitar, fazer a solicitação para a gente, né, no grupo do WhatsApp. A gente pode digitalizar, né, esse documento para vocês e a gente vai, à medida que vai avançando o módulo, posso avisar com vocês com antecedência qual será o módulo e vocês pedirem a forma digital sem nenhum problema. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, vamos agora de placa-mãe, certo? O que é uma placa-mãe em si e para que serve uma placa-mãe? Tá, a visão geral de uma placa-mãe é isso aqui, certo? O que vai ter numa placa-mãe, né? Vocês conseguem ver o apontamento do meu mouse? Falem aí no bate-papo, se for o caso. Vocês conseguem ver CRA? Me ajude aí. Não, Não. não consegue ver. Não. Só um segundo, CRA. Pronto, tô ouvindo agora. A gente não consegue ver. Não consegue ver a placa? Não, a placa consegue. O Não ponteiro consegue do ver o mouse. apontamento, né? Ah, ok. Então, assim, como a placa ela é azul, de azul, foi o seguinte. A placa-mãe, né, nessa visão geral, infelizmente o ponteiro do mouse não vai pegar, mas deixa eu ver se tem uma canetinha aqui. E agora, vocês conseguem ver? Não.
Não conseguindo ver esse rascunho que eu fiz aqui? Ainda não. Ah, beleza. Ainda não. Tranquilo, tranquilo. Bom, enfim, não vai dar certo fazer a anotação aqui, mas não tem problema. O que vocês precisam saber é que a placa-mãe, certo? Alguém está com o microfone aberto. Ronaldo, meu amor, por favor, Pronto, desliga essa... eu desativei o som dele. Tranquilo. Bom, pessoal, o que é a visão geral de uma placa-mãe, o que é uma placa-mãe em si, certo? A placa-mãe nada mais é que um dispositivo que vai gerenciar todos os demais dispositivos do computador, certo? Seja CPU, que é o processador, seja a memória RAM, seja o HD, seja os periféricos, né? O mouse, teclado, o monitor, enfim, tudo vai ser gerenciado pela placa-mãe. A placa-mãe nada mais é que um dispositivo que vai centralizar e gerenciar todos esses essas outras peças que eu falei, tranquilo? Então, para que serve uma placa-mãe? Resumidamente, para gerenciar os dispositivos do computador, seja a memória RAM, seja processador e seja os periféricos de forma geral, tranquilo? Então, essa é uma visão geral de uma placa-mãe, certo? Na medida que o curso voltar de forma presencial, vocês vão ter acesso a essa placa-mãe, vão conseguir fazer experimentos nela, instalação, aplicação de pasta térmica, enfim, vai conseguir fazer muitas coisas. Além disso, estudar detalhe por detalhe sobre cada coisa. Ah, professor, eu quero saber mais detalhes agora, não tem problema. Vocês podem ir na página... deixa eu ver aqui. Tem uma página anterior aqui que tem sobre placa-mãe, alguns detalhes já, sabe? Que eu posso informar para vocês. Tem uma parte bem interessante aqui, na página 41, né, quando a gente falou do chipset, tem uma figura bem detalhada aí, que fala do chipset ponto norte, ponto sul, então tem como ver uma visão geral de uma placa-mãe aí. E tem as marcações também, dizendo que é ponto norte, que é ponto sul, mas eu vou procurar fazer uma legenda da próxima vez para vocês, para ficarem mais fácil. Porque eu tinha feito o teste e o meu mouse estava apontando, mas enfim, é isso. Vamos para o próximo tópico. Pessoal, memória RAM, certo? A gente vai falar especificamente da memória RAM. Ah, professor, mas no material tem vários outros tipos de memória, porque o senhor não vai englobar. Enfim, pessoal, na prática, vocês vão ver esses 4 tipos de memória aí. No máximo, esses 4 tipos. Mas na prática, quais são os tipos que vocês verão de memória RAM? Vocês verão a DDR3 e a DDR4. Qual é o padrão atual de memória RAM? É o DDR4. O que aumentou, o que melhorou e qual a importância de saber disso? Tá, deu uma oscilação aí, mas voltou, né? O que é uma memória RAM? É importante vocês saberem o que é uma memória RAM, porque a memória RAM nada mais é que um dispositivo volátil, como eu sempre falo, né? Tem os dispositivos volátil e não volátil. O que é volátil, professor? É aquele que depende da energia, certo? Para armazenar a informação. Ou seja, se a energia do computador for desligada, o dado que está sendo escrito ali vai ser apagado, simplesmente vai ser apagado, certo? Então, assim, o HD é uma memória, é uma espécie de memória secundária que a gente chama. E a memória RAM é o que a gente chama de memória principal, certo? A memória RAM é uma memória volátil, ou seja, enquanto o computador estiver ligado, ela vai armazenar dado. Se o computador desligar, o dado que você armazenou dela vai ser perdido? Sim, vai ser perdido. O HD, se for salvo lá, você salvar o seu documento no Word, por exemplo, uma foto, enfim. Se você salvar, desligar o computador e ligar o computador novamente, a sua foto vai ficar lá. Porque o HD é uma memória secundária e é uma memória não volátil. Tranquilo? Qual a importância de saber disso? A importância de saber disso é que vocês vão saber que a memória RAM é aquela memória que vão acessar os dados em tempo real. Ou seja, se vocês armazenarem os dados, escreverem no Word e não salvar, certo? Você vai perder o arquivo. Então é importante vocês saberem disso. Outra coisa, vocês vão saber que a memória RAM vai ser uma forma auxiliar, certo? Para armazenar as informações do processador. Ou seja, a consulta mais rápida vai sempre vir para o processador dos dados que estão na memória RAM. Ou seja, eu quero abrir uma foto que está no HD.
processador ainda vai lá no HD buscar para jogar para a memória RAM depois, para você poder visualizar essa foto. Ou seja, se você já tiver um documento aberto, tudo aberto ali, o processador vai ganhar velocidade em relação a essa busca desse dado. Então é importante saber disso, porque a sequência de busca de dados aí vai fazer toda a diferença na hora de dimensionar um computador. Ah, professor, o que o senhor me indica para dimensionar de memória RAM hoje para um cliente? Bom, aí você já tem que ver que o Google Chrome já, ao abrir o Google Chrome, já consegue consumir 2 GB de RAM, o Windows já consome mais 1,5 GB, então você já vai fazendo, ó, 4 GB já não dá, professor, vamos botar para 8, vamos botar uma de 8 e uma de 4 para fechar os 12, então assim, isso aí vai variar de perfil para perfil, tá pessoal? Mas é importante vocês saberem disso e do que é consumido e dos dados que ficam na memória RAM, tranquilo? Quais são os tipos de memória? Memória no geral tem vários tipos, tá? Tem a memória EEPROM, enfim, eu não vou falar disso, eu vou só falar da memória DDR, DDR2, DDR3 e DDR4, porque são os padrões que vocês verão na prática. Além disso, não for prática, vocês consultam o material, não tem problema. Tem dúvida? Pergunta a mim que não tem problema. Mas na prática, são esses 4 tipos aí. Vamos focar nela aí. Quem quiser e estiver acompanhando o material, certo? Pode ir na página 51 que vocês verão o que mudou, né? De uma memória RAM para outra, né? Da DDR3, DDR2 e DDR, né? A DDR tinha 184 pinos, né? Então a pinagem mudou da DDR para DDR3, certo? E as frequências, principalmente as frequências mudaram. Mas a diferença básica entre elas, né, é o chanfre, né? Se vocês estiverem vendo o material e estiverem vendo aqui a figura, né, o mouse não vai aparecer, mas se vocês tiverem, o chanfre é esse espacinho que tem aí entre uma região e outra, que fica aí na parte dourada, certo? Nessa parte dourada aí. Então assim, nessa parte dourada, que é a parte de conexão, vai mudar o risco, tá vendo? Se vocês verem onde está a parte dourada na DDR2, na DDR3 e na DDR4, vão ver que o risco fica em partes totalmente diferentes e distintas, certo? Por quê? Porque isso vai dar a certeza que você não vai encaixar outra memória, um slot, por exemplo, se não tivesse isso, então você ia pegar uma memória DDR3 no slot DDR4, poderia danificar ou a memória ou a placa-mãe. Por isso que foi feita essa construção, tranquilo? Aí eu falei da pinagem, né, que a DDR para DDR3 mudou a pinagem, certo? Mas também mudou a frequência. Então assim, se vocês forem na página 52 do material de vocês terão uma acesso a uma tabela, certo? Que vai dar uma visão geral para vocês do que foi mudado. Então assim, vocês têm como ver os padrões, né? DDR foi até 800, não, foi até 1066, né? 1066. A DDR3 foi até 1600, e assim, à medida que vai avançando os DDRs, vai avançando a frequência. Rafael, mas o que a frequência influencia nisso aí? Bom, quanto maior a frequência, maior vai ser o poder de processamento dessa memória, ou seja, vai ficar mais rápido acessar o dado dela, tranquilo? Ah, mas é importante vocês saberem outro dado importante, certo? Deixa eu ver aqui, exatamente isso que eu ia falar, a questão da latência, certo? O que é a latência e qual a importância de saber disso, pessoal. E o que foi aprimorado ao longo do tempo, né? À medida que foi avançando, né, os R's aí, né, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, o que foi aprimorado também foi a velocidade do clock, certo? Mas que danada é clock, que danada... Eu peguei a figura do livro tá perfeita aí, então fiz um scanner, né, do livro e coloquei aí para vocês saberem, né? O que é uma latência em si, né? A latência nada mais é que um parâmetro de memória, né? Que ele vai analisar quanto vai ser veloz para ele buscar um dado, ler um dado e escrever um dado, certo? Não sei se vocês estão vendo bem aí essa imagem, mas é a mesma do livro. Então, quem tiver o livro em mãos vai ver bem esse gráfico. Mas como eu vou explicar esse gráfico para vocês? É bem simples, pessoal. O CL, né, que ele chama aí no livro, né, que é a latência,
nada mais é que a medição de clocks para fazer um determinado dado. Vamos falar de dados simples, certo? Dado de leitura e dado de escrita. Por exemplo, se você vai demorar... Clock é uma unidade, certo? Não precisa saber quantos milissegundos, quantos segundos, se for horas, não interessa para vocês. Vamos supor que o clock é uma unidade de memória, uma unidade de medida, certo? Então, assim, para ele escrever um dado, ele vai demorar 3 ciclos de clock. E para ler um dado, ele vai demorar 5 ciclos de clock. Mas, professor, que danado é ciclo de clock? Veja aí, cada corcunda de camelo, vamos botar aí, contar a quantidade de corcunda de camelo que tem aí no slide, certo? Então, a quantidade de corcunda de camelo que vai fazer, certo? Vai ser a quantidade de ciclos de clock que a minha memória RAM vai demorar. Ah, Rafael, mas como saber que a memória RAM é rápida ou lenta? Como saber que a memória RAM vai ser rápida ou vai ser lenta? Pessoal, vocês estão vendo aí, falem aí no... Deve ter dado uma falhada aí, pronto, voltou, né? Olha aí. Agora voltou. Beleza, massa. Eu vou ficar mexendo aqui porque ele pode tentar entrando em stand-by. Bom, aí como saber que a memória RAM é rápida ou é lenta? Bom, além de vocês verem os gigahertz, né? Os megahertz da memória, né? Tem 1600, é o maior que tem. Então você chega no mercado e diz, me dê uma DDR4 aí, que é a última versão, né? Da maior frequência que tem. Mas, dependendo do fabricante, vai ter a questão do clock. Por exemplo, uma memória RAM, vamos supor, fabricante 1 e fabricante 2. Olha o cenário, pessoal. O fabricante 1 demora para ler uma memória 3 ciclos de clock. E para escrever o dado, 5 ciclos de clock. E o fabricante 2 demora 5 para escrever e 5 para ler. Qual é o mais rápido? Sempre o mais rápido vai ser o que tiver o menor ciclo de clock. Tranquilo? Deu para entender todo mundo isso? Manda um joinha aí na câmera. Fala alguma coisa aí no áudio que eu quero interação de vocês. É bom essa aula online justamente. Sim, deu para entender. Deu para entender. Tá tudo ok até aqui, pessoal. Tem alguma dúvida? Não, eu não fiquei com dúvida até aqui, não. Tranquilo, né? Então vamos seguir, certo? Vamos lá. Memórias Dual Channel, pessoal. Então, se vocês quiserem acompanhar o livro aí, certo? Vocês verão o seguinte. Na página 55, tem o que eu chamo de bizu de como usar a memória Dual Channel, certo? Mas, professor, o que são memórias Dual Channel? Memória Dual Channel são memórias, certo? RAM, normal, sendo que com conexões especiais. Ah, Rafael, mas o senhor não falou de entrada e saída? O dado? Falei. Mas olha que legal. As Dual Channel trabalham de uma forma bem específica. Ela vai ter um slot só para envio de dados, né, de escrita de dados, e um só para leitura de dados. Como é importante saber disso? Por que é importante, na verdade, saber disso? Isso é importante porque vocês vão saber que canais distintos vão otimizar a velocidade. Se uma única memória, certo? Ela faz leitura e escrita ao mesmo tempo, memória distinta que faz só leitura ou só escrita, vai ter um procedimento, né? Vai ter uma velocidade de leitura e escrita bem maior, porque vai ter aquele hardware só fazendo uma única função específica, certo? Se vocês forem na página 55, certo? Eu não coloquei tudo aí, pessoal. Só coloquei o funcionamento porque eu quero usar o livro com vocês. Se tem um material importante, que consultem, certo? E toda a tabelinha que tem aí, eu prefiro que vocês consultem o livro, certo? Então, assim, para o Dual Channel funcionar, tem aí na página 55, deve conter em seus módulos de memória RAM memórias idênticas em pares. Se for 2 módulos de DDR2, né, tem que ser de frequência 800 MHz, certo? Se for 2 memórias DDR2 com frequências diferentes, certo? Tem que ser memória 800 e o DDR2 no módulo 1, 600, 667, né? Single Channel. Então, assim, ela só vai fazer Dual Channel quando tiver Dual Channel, certo? Ah, Rafael, mas como eu faço
Dual Channel com a DDR3 e com a DDR2. Pronto, aí tá. Você tem que consultar o manual da sua placa-mãe e ver se suporta. Tranquilo? Tem placa-mãe que suporta, tem placa-mãe que não suporta. Mas é importante vocês saberem que ter uma memória RAM dedicada para entrada e uma para escrita de dados e uma para leitura de dados vai aumentar muito o desempenho do computador de vocês, tranquilo? Porque vai ficar dedicado. Pessoal, até aqui tá entendido? Essa parte que vocês falam. Não, professor. Sim, professor. Beleza, tranquilo. Tá, pessoal. Hora da revisão, certo? É importante a gente parar, refletir um pouco no que a gente disse agora, certo? E assim, o que foi dito no conteúdo online de hoje, certo? A gente falou um pouco sobre placa-mãe, né? Falou que a placa-mãe é um hardware que vai centralizar demais hardwares, certo? Com determinadas finalidades. O processador vai fazer o quê? Cálculos e a parte lógica. Memória RAM, também chamada de memória principal, vai armazenar aqueles dados inicialmente ali, mas depois que se desligar o computador, ela é chamada de memória não volátil, vai perder os dados, certo? Vai gerenciar o HD, vai gerenciar os periféricos, como impressora, monitor, teclado, mouse, certo? A gente falou também da questão dos tipos de memória, né? Falamos o que é memória RAM, que é a memória justamente a memória não volátil, também chamada de memória principal, que ela armazena os dados ali que estão sendo gravados em tempo real. Se for salvar uma memória secundária, ela manda para o processador o procedimento e ele vai decidir se vai ficar na memória RAM ou se vai para uma memória secundária. Certo? Falando da latência de memória RAM, é importante vocês saberem disso, né? Que isso influencia na velocidade do computador. Saber que o computador fica mais rápido ou fica mais lento, dependendo do clock dele, né? Se a velocidade, se um computador tem 5 ciclos de clock para escrever e a memória RAM tem 5 ciclos de clock, uma latência de clock para escrever e outra memória tem 3 ciclos de clock, sempre o que tiver menor ciclo de clock vai ser mais rápido, tranquilo? Então, pessoal, para finalizar, falamos sobre as memórias Dual Channel. Falei que cada slot de memória vai ter um canal, né? Uma memória vai servir para a escrita e outra vai servir para a leitura. Então isso vai melhorar e muito o desempenho do computador. Tranquilo? Bom, pessoal, exercício de fixação. Sugiro sempre que vocês anotem, né? Hoje eu falei pouco sobre as anotações, mas sempre falo aqui, o pessoal já está ciente. Quem me acompanhava nas sextas, né? Que a gente fazia uma videoconferência não oficial, né? Foi a primeira turma a fazer videoconferência no Sebrae. Vi que vocês estavam atuando muito. Eu gosto muito dessa turma especificamente, justamente porque fomos os pioneiros, né? No Sebrae a fazer isso. Deu super certo. Então aí o Sebrae comprou nossa ideia, saindo da turma, né? Vocês abraçaram essa causa, eu fico muito feliz. Então assim, sempre falo sobre os exercícios de fixação. O CRA vai estar mandando conteúdo online para vocês. Então vocês revisam se ficou alguma coisa pelo caminho. Vai mandar o exercício de fixação para vocês, respondam, porque isso conta como presença online, tranquilo? Então é importante que vocês fiquem atentos a esses procedimentos, tranquilo? CRA, quer falar alguma coisa? Exercício de fixação é com você. Não, gente, é importante que vocês fazem os exercícios e me mandem no prazo de dentro de 7 dias, certo? Quem não consegue mandar dentro desses dias porque está trabalhando, estudando, porque tem gente que faz faculdade, também está tendo aula online, trabalho o dia todo, podem falar comigo, certo? Que a gente dá um jeito para vocês fazerem fora do prazo aí, receber a frequência, a presença do mesmo jeito, tá certo? Qualquer coisa que precisarem, pode contar comigo, eu sou a Josi, como vocês já sabem. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode contar comigo, tá certo? Eu tô sempre lá no grupo, do privado, pode chamar. O que vocês precisarem, tô aí. Pessoal, e essa turma é muito boa, parabéns. Pessoal, então todo mundo diz um joinha aí e um certo, Josi. A gente vai mandar os exercícios de fixação dentro do tempo. Então é assim, pessoal, sempre converse com o Josi, né? Que a gente procura entender, cada caso é um caso.
E aí, beleza, mandou aí, a galera mandou um certo, cheio de R aí pra você, viu, Júlio? Gente, Valeu aí, galera. Vamos lá, continuando, certo? Um exercício de fixação, né? Eu penso em fazer isso aí, mas não vou dizer ainda se vai rolar ou não, mas eu vou tentar fazer uma simulação no próximo conteúdo online de uma montagem de um micro. Eu vou ver como é que fica esse funcionamento, certo? Porque isso tem que ser planejado e ver se fica em tempo real interessante. Se não for interessante, eu fico postando postando os conteúdos online, e quando for voltarmos dessa pandemia, a gente foca na prática, como eu sempre digo, a gente vai focar muito na prática, vai treinar bastante, tranquilo? O próximo conteúdo online, né, falaremos sobre os processadores e a placa de vídeo. Já dei uma introdução aí mais ou menos do que o processador fazia, né, mas eu vou aprofundar bastante nesse componente, que é o componente que a gente chama de coração do computador, certo? Então, assim, ele vai bombear todas as informações para os demais componentes, certo? E a placa de vídeo, né? A gente vai falar das placas de vídeo dedicadas em específico. Bom, pessoal, espero que não tenha nenhuma dúvida. Esse é o momento de dúvidas. Quem tiver dúvida, a hora de falar é agora. Estou aqui à disposição de vocês. Mandem as ordens. Alguma dúvida? Não tiver dúvida? Se não tiver dúvida, tranquilo, show de bola. E sim, pessoal, quem tiver dúvida e tiver com vergonha por algum motivo, achar que a dúvida é besta, nenhuma dúvida é besta, pessoal. Então, assim, por mais simples que seja a dúvida, né, vocês falem. Não tá à vontade? Não tem problema, fala lá no grupo ou fala no privado que eu respondo sem problema nenhum. Tranquilo? Exatamente, ó, o CRA aí tá falando no chat, né? Tá, estamos aqui para aprender, então quem tiver dúvida, até o CRA, se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo a todo mundo, beleza? Bom, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, certo? Então a gente vai encerrar o conteúdo por aqui, tranquilo? Até o próximo conteúdo online. Adorei a participação de vocês. Valeu, professor. Boa Valeu, noite. galerinha. Valeu. Um abração. Falou, bro. Valeu.